Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Na aula passada a gente falou um pouco sobre os dicionários em Python e nessa aula a gente vai falar sobre o laço de repetição while. O que seria esse laço de repetição while? A gente já deu uma olhada lá no for, né, que seria um laço de repetição, e a gente deu uma olhada também nas estruturas condicionais. Então, assim, ó, o while ele seria tipo um intermediário entre o nosso laço for e o nosso laço e a nossa estrutura condicional if, né? Então o for ele cria lá um laço de repetição lá de algum item que a gente selecionar, e o while ele cria também um laço de repetição, mas ele tem um if junto. Então ele cria um laço de repetição sobre determinada condição. Então ele é um pouco mais completo que o for simples. O for simplesmente nos repete o que a gente botar ali para ele repetir, e ele vai fazer aquele laço. O while ele vai utilizar uma estrutura de if. Então vou pegar aqui um exemplo para vocês conseguirem visualizar bem. Então vou pegar aqui uma variável i, e esse i é igual a 1, né? Então eu vou criar ali o nosso while aqui. Então o while enquanto, né? Então o nosso while é enquanto em inglês. Então enquanto i, né? Eu vou botar aqui menor ou igual a 10. Eu vou pedir para ele fazer um print aqui do nosso i. E vou fazer aqui uma jogadinha com o nosso i aqui, que vai ser igual a i mais 1. Como eu mostrei para vocês antes lá nos operadores, a gente pode simplificar esse código aqui fazendo assim, botando mais igual ali. Então ele já vai saber que eu estou querendo somar a minha própria variável, eu estou querendo somar algum valor nela. Então mais igual seria a mesma coisa que i igual a i mais alguma coisa. Feito isso, vou sair do meu laço de repetição e vou pedir para ele printar a nossa variável i. Vou botar para printar depois, senão vai ficar meio confuso. Agora eu vou executar o nosso laço aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver. Ele fez aqui, ó, do 1 ao 10. Se a gente der um print no i ali depois, ele vai nos exibir o 11 também, porque ele foi até o 10. Quando ele botou mais um aqui e o i se transformou em 11, ele simplesmente viu ali no nosso laço de repetição que ele não deveria mais ser executado. Então o while ele serve justamente quando o for não vai satisfazer esse laço, né? A gente precisa de alguma condição. Então por isso que eu disse que o while ele é o ponto de intermédio entre o if e o for, né? Ele seria os dois juntos, né? Ele é uma composição de um laço for junto com uma condição. Então ele faz a mesma função do for, só que ele tem que satisfazer uma condição que a gente coloca ali. Então como botaria o i menor ou igual a 10, se eu colocasse 100, por exemplo, ele vai correr o mundo aqui, ó. Vocês podem ver que ele foi até o 100, né? Eu printei aqui depois. Vou fazer assim para ficar bem visível aqui. Vou botar aqui fim do laço e vou botar o print do i depois. E na verdade esse print fim do laço tanto faz se eu boto ele, não, se eu botasse ele dentro ele ia ficar repetindo, então é melhor botar ele fora mesmo. Então aqui, ó, ele terminou no 100 porque ele foi até o 101. Então ele fica fazendo a volta aqui, né? 1, 2, 3 e vai rodando esse while aqui. Quando ele vê que chega num número que não bate aqui com a nossa condição, ele simplesmente para. Da mesma forma que o for faria, só que de uma forma diferente. O for ele só corre, né, a informação. Então se a gente tem uma string aqui escrito laço de repetição, o for ele só vai correr até terminar aqui, né? E o while nos permite fazer essas composições aqui.
Não sei se vocês conseguiram entender, mas não tem muito mistério não. Se vocês seguirem essa essa lógica aqui não tem erro. E na próxima aula daí a gente vai fazer um exercício baseado nesse while aqui. Até a próxima aí, pessoal.